de Israel e de Judá é cheia de ricas ilustrações sobre como Deus trabalha na nossa vida. Particularmente a história do cativeiro e do retorno do povo do cativeiro tem ensinamentos profundos e preciosos para nós. O povo não andou bem com Deus, o povo se rebelava contra Deus, e no reinado de Zedequias, o último rei de Judá, se estabeleceu então o início daqueles 70 anos de cativeiro, dos quais Daniel tinha falado sobre o tempo, sobre a duração, e Deus vinha falando dessas coisas. Enfim, aconteceu aquilo que Daniel deu a duração. Na verdade, o cativeiro iniciou antes, ele inclusive é levado cativo, mas os 70 anos de cativeiro do povo de Israel e do povo de Judá. Zedequias, o último rei, chegou a ter os seus olhos furados pelos assírios, e eu sei que o livro de história geral, que muitos de nós usamos na escola, tinha lá uma foto, uma figurinha, que mostrava, que representava as atrocidades que os assírios cometiam com seus povos conquistados, mostrando, por exemplo, o furar dos olhos. E Zedequias foi este rei que teve os seus olhos vazados quando conquistado, quando o povo foi levado cativo para a Babilônia. Depois entra a história do rei Nabucodonosor e começa como Deus começa a cuidar, a história de como Deus começa a cuidar do seu povo longe da sua terra, longe do local normal de Deus tratar com o seu povo, mostrando que Deus cuida mesmo quando nós estamos fora da nossa segurança, mesmo quando nós estamos fora do local em que Deus normalmente trata conosco. E Deus então levanta um homem chamado Daniel para, durante todos esses impérios e reinados, fazer com que o povo dele seja adequadamente tratado. Então note que Deus permite que o povo vá cativo para uma situação em que ele não desejava, mas mesmo lá, Deus levanta um Daniel, depois levanta uma mulher chamada Esther, para, através dessas duas vidas, controlar as coisas que estão acontecendo e cuidar do seu povo. É linda essa história da provisão de Deus para nós. E eu quero dizer para você, querido, que chegou aqui como indivíduo e como família, eu quero dizer para você que há restauração da parte de Deus, mas às vezes Deus permite que nós passemos por situações em que dizemos: não vejo a hora que isto passe, não vejo a hora em que isso termine. Assim como ele levantou inclusive aquele povo para levar o seu povo cativo, porque precisava tratar com o povo fora do seu dia a dia. O povo parece que se acostumou com a operação de Deus e se esqueceu que precisava servir a Deus. Então Deus disse assim: bem, eu vou tirar vocês deste local, vou colocar num lugar que vocês não entendem o que está acontecendo, para que vocês se voltem para mim. Este foi o agir de Deus. E às vezes Deus tira a alguns de nós, da situação de comodismo, da situação normal de vida, para nos levar para uma outra situação, e nós às vezes não entendemos, e Deus está tratando conosco. Às vezes nos rebelamos, às vezes queremos que as coisas mudem na marra, na força, e Deus está tratando conosco. Quando o povo estava cativo, surge uma expressão: cantem para nós uma das canções lá de vocês, da terra de vocês, que são tão alegres. E a resposta que é dada é: como é que nós podemos cantar estas canções se estamos longe da nossa terra? Não há alegria longe. Eu quero dizer para você, querido, que a falta de alegria é um sintoma, muitas vezes, de que nós estamos longe do lugar onde deveríamos estar, estamos longe do padrão de vida que Deus quer para nós, estamos longe dos relacionamentos corretos e da comunhão que Deus quer que nós tenhamos com Ele. Mas mesmo assim, Deus está tratando conosco. Quando Deus leva o povo cativo, levanta esse homem, então Daniel perdura durante esses impérios. Ele começa no império dos caldeus e vai até que entre o império medo-persa. Ele, durante mais de 90 anos, ele tinha 90 anos de idade quando Dário, que vem para conquistar para os medo-persas aquilo que era o império assírio, o império caldeu, o império babilônico, ele vem e conquista. Mesmo este homem, Dário, coloca Daniel como sendo o homem com maior poder dentro do seu reino, reconhecendo o que Deus fazia através da vida desse homem. Provavelmente até porque o próprio Daniel havia profetizado que os medos iriam tomar conta daquela terra, naquela ocasião em que uma mão aparece escrevendo na parede, lembra-se?
Lembra-se disso? Pois é, neste período é profetizado que os medos viriam e tomariam conta daquela terra. E talvez este homem Dário tenha sabido disto e coloca então ainda Daniel no poder, mesmo que o império seja completamente outro e com completamente outros valores, outra maneira de agir com os povos conquistados. Os assírios e caldeus tinham um hábito, e os irmãos já ouviram falar disso aqui na igreja, de espalhar os povos conquistados. Iam até uma terra, conquistavam e espalhavam, colocavam num lugar e no outro, e a gente ia dizendo, Deus usava isto. Deus usou isto para fazer com que o seu povo fosse espalhado, tirado da sua terra, para então tratar com eles. Mas os assírios, particularmente cruéis, e os caldeus, não tão cruéis, mas também com as mesmas táticas, espalhavam os povos e assim enfraqueciam os povos que eles eram, que eles conquistavam e que eram então comandados por eles com esta estratégia. Já os medo-persas faziam exatamente o contrário. E Deus usou também isso quando ele levanta o seu servo chamado Ciro. Ele diz, eu vou agora começar a restaurar o meu povo. Então Deus move o mundo, mexe no mundo para que o seu povo seja tratado. E levanta um conquistador que tem outros princípios, que tem outros valores. E este homem então entra no poder, este Ciro, e começa a mandar de volta os povos para a sua terra. Ele digita lá, escreve lá um edito, ele edita um mandado e diz, olha, pode mandar essa turma de volta para reconstruir o templo deles, para voltar para a sua terra, porque este era o hábito agora dos medo-persas. Então veja como Deus, a gente estuda a história e vê os povos, os impérios, as conquistas. Agora você, cristão, devia olhar como Deus age na humanidade, na história da humanidade, para cuidar do seu povo. Então nós dizemos, amados, Deus coloca governantes e tira governantes, não porque eles vão fazer o que a Bíblia diz que deve ser feito, mas porque Deus vai tratar com o seu povo através do que vai acontecer nas mãos deste ou aquele. Por isso nós não nos metemos com política, porque nós temos princípios a serem defendidos, nós temos ideias a serem apresentadas, nós temos a palavra de Deus que nos orienta como agir. Agora, o que Deus vai fazer pertence a Ele. O que o povo está precisando está nas mãos de Deus. Ele sabe o que está sendo necessário. E a visão nossa aqui no estado de São Paulo, numa região rica, é completamente diferente, muitas vezes, de uma região empobrecida. E se numa região antes tinha seca e agora tem chuva em abundância, e a outra que não faltava água começa a ter seca, Deus está trabalhando com os seus. E não simplesmente ainda mandando flagelos sobre a terra, ou então pior ainda, aqueles que pensam que é o diabo fazendo. Eu quero dizer para você, amados, que Deus tem tudo sob controle. Mas Deus tem um plano maior, acima dos acontecimentos, que é de nos levar a nos encontrarmos com Ele e participarmos da glória de Deus no porvir. Deus está querendo viver aqui, conosco, na nossa vida. Ele está conosco todos os dias e quer manifestar a glória dele na sua igreja, na sua família e na sua vida. Mas Ele tem a glória dele reservada lá para aquele dia, quando Ele virá para buscar a todos nós. Quero contar para os irmãos um pouco então da história. O salmo que nós lemos, não precisa abrir lá, mas o versículo 18, o salmista diz assim, faze bem a Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. A edificação, a reedificação dos muros é um sintoma de que Deus está fazendo bem para o seu povo. Deus quer fazer bem para a sua vida. Deus quer reedificar. Os muros simbolizam proteção, simbolizam segurança, simbolizam salvação. Quando o povo olhava para Jericó, muitos anos antes, e olhava aquela cidade fortemente edificada, protegida, porque os muros eram intransponíveis. Os muros representavam a segurança daquela cidade. O que é que precisou acontecer? Caírem os muros. Nós às vezes achamos que estamos protegidos, que estamos guardados, estamos edificados, e algumas coisas começam a permitir que o muro vá ruindo. É comum se falar em brecha nos muros. Hoje nós queremos falar de muros ruindo, de muros derrubados, quando não há mais segurança, quando não há mais alegria, quando não há mais a glória de Deus. Lembra daquela expressão, Icabode, foi-se a glória de Deus.
A glória de Deus é coisa do passado na vida de algumas pessoas, e insistem em continuar vivendo, tentando mostrar uma coisa, às vezes até frequentando uma igreja, mas a glória não se manifesta. Você olha para a vida da pessoa, você olha para a família e não vê a glória de Deus manifesta, não vê a alegria de Deus presente. Então o salmista diz: Senhor, faze bem a Israel, constrói de novo, edifica os muros de Jerusalém. Deus quer que os muros da sua vida sejam fortes, fortemente edificados, amado. Amém? Que não sejam transponíveis. Deus quer te dar segurança, mesmo quando os muros estão caídos. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Glória a Deus. Amém. No Salmo 122, o salmista nos induz a orar pela paz em Jerusalém. Diz: sejam prósperos os que te amam, reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Muros, então, além de significar que Deus está fazendo bem, está fazendo a boa vontade dele, significa paz, significa que há paz dentro. Quando os muros estão levantados, há paz. Eu quero dizer para você que se na sua casa é necessária a paz, se na sua vida a paz tem sido escassa ou de alguns momentos, os muros precisam estar fortes. Os muros precisam ser edificados, e esses muros vão ser edificados pela fé e pela perseverança no Senhor Jesus. O que nós queremos ver nesses dias que vamos falar é quais as etapas para reconstruirmos esses muros. E a primeira delas é o que nós vamos falar hoje de manhã. Nós precisamos verificar a situação, precisamos ver como estamos, em que posição nos encontramos, em que ponto da caminhada nos encontramos. O que não podemos nos encontrar é caminhando para o lado oposto. Pode ser que algum revés tenha nos levado para vários passos atrás, mas nós precisamos estar voltados para o Senhor da glória, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa salvação, no sentido de levar a nossa vida firme com Deus. Mas precisamos descobrir onde estamos, em que situação nos encontramos. O irmão se lembra daquela história que o Novo Testamento conta da cura da mulher hemorrágica? A mulher olhou para si e viu essa situação. Primeira coisa é: quem eu sou, qual é o meu problema e onde está a solução? Onde está a dificuldade e onde está a solução? Eu preciso verificar qual a minha situação. Eu preciso ser realista. Eu não preciso divulgar, dizer para todo mundo como eu estou, mas eu pessoalmente preciso ter a humildade de chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu estou precisando disso, disso e daquilo. Deus sabe disso. Deus não vai dizer para você: isso eu já sei. Ele quer que você descubra, porque Deus falava para aquele povo, Deus levantava profetas, bons reis às vezes, Deus usou muita gente, sacerdotes que temiam a Deus. Muitas vezes Deus levantava e falava: olha, se não vos arrependerdes, se não vos converterdes, virá isso, isso e aquilo. Deus avisava, porque Deus amava o povo. Você tem ouvido a palavra, tem ouvido Deus falar, e muitas vezes pensa que é para o irmão que está ao lado ou para o seu vizinho. A palavra de Deus é para nós, sempre, sempre, sempre. Amém, meu querido? Pois bem, o salmista então já nos dá uma outra lição aqui, diz: olha, para que haja paz nos teus palácios, é necessário que os muros estejam construídos. Para que haja prosperidade nos teus palácios, os muros precisam estar construídos. Às vezes olhamos para a nossa vida e dizemos assim: não dá nada certo, não saio de onde eu estou. Quando eu levanto o pé para dar um passo, eu descubro que o terreno debaixo dos meus pés andou para trás. Subo um degrau e caio dois. Tudo que eu